Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós falamos sobre a guerra na Síria, um conflito que começou internamente, que ganhou proporções internacionais e que hoje faz estremecer a relação entre a Rússia e os Estados Unidos. Participam do nosso programa Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq, e Thales Bentsen, historiador da UPE. Eu deixei a pergunta no ar, no bloco anterior, como é que a gente pode aí vislumbrar um desfecho para esse conflito na Síria, que não é mais um conflito interno, que é um conflito agora de proporções internacionais, e o país, sem falar na própria Síria, que está extremamente sequelado, quer dizer, a população um sofrimento inimaginável. Infelizmente, eu acho que o parâmetro que será utilizado para promover a transformação, a evolução ou involução desse conflito não vai ser o sofrimento da população síria, infelizmente. Eu acredito que o que vai pautar as próximas ações vão ser justamente os interesses dessas potências extra-região, de um lado Estados Unidos e os seus aliados ocidentais, França, Reino Unido e outros, e por outro lado, a Rússia. Eu não acredito que haja nem interesse russo, nem norte-americano que esse conflito se alastre. Isso seria perverso tanto para os Estados Unidos e seus aliados, quanto para a Rússia. Então, eu acredito, mas isso são suposições, né? Eu posso estar completamente equivocado, acontecer um evento extemporâneo e a coisa tomar outro rumo. Mas eu não acredito que haja possibilidade desse conflito se alastrar mesmo no próprio Oriente Médio e promover uma confrontação maior entre mundo ocidental e mundo oriental. Marcelo, também comum da mesma ideia de Marcelo. Eu acredito que hoje em dia, diferente de 1914, eu vou buscar sempre a Primeira Guerra Mundial porque ela tem, na verdade, o coadjuvante de ser o mais importante conflito, porque a segunda é uma continuação. Churchill já dizia isso, o próprio Winston Churchill. Essa guerra é a continuação da anterior. Então, o mundo de 14, que explode, esborra esse copo por causa de um tiro na cabeça de um arquiduque passeando por uma cidade da Europa Oriental, que é Sarajevo, gera um conflito daquele tamanho. Então, assim, será que por causa de uso de armas químicas em Damasco, ali na Síria, geraria o fim do mundo, o apocalipse? Eu acho que a gente não está com esse copo tão cheio assim, entende? Agora, é comum da ideia mesmo de Marcelo que a gente vai ver atrocidades acontecerem, porque a partir do momento que eu quero derrubar um governo e, de alguma forma, deixo a existência de um Estado Islâmico agindo, isso aí não vai ser novidade. Se amanhã já amanhecer com a notícia de explode carro-bomba em praça, explode um prédio. Então, essas coisas assim pontuais, elas deverão continuar ocorrendo. E levando a essa questão de também, como aconteceu naquela sexta-feira 13, os ataques também serem pontuais. Porque, na verdade, não houve guerra. Não, começou a guerra, não aconteceu guerra nenhuma. O americano fez um ataque cirúrgico, pontual e efetivo, em cima de setores do Bashar al-Assad. Sendo simplista, um ataque responsável ou irresponsável dos Estados Unidos naquele momento? Do ponto de vista de quem? Do americano? Do contexto internacional. Vou falar a visão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele chega e diz, estamos de parabéns, Forças Armadas, né? Fomos efetivos, então o ataque frontal, poucas baixas, segundo ele, poucas baixas civis, e agora a visão de Putin. Irresponsabilidade total ao fazer com que haja uma influência externa de uma grande potência dentro de um problema, vamos chamar assim, civil. Por mais que fale que o Estado Islâmico seja uma coisa internacional, mas está dentro do processo. Por mais que aquele rapaz esteja de máscara preta agindo e colocando como um ataque terrorista ao governo, ele deve ser um sírio a serviço do Estado, entendeu? Islâmico, no caso, contra aquele Estado, chamado assim, de politicamente instalado, entendeu? Vou trazer aqui o mapeamento da Síria hoje, percentualmente falando, para vocês analisarem.
35% do território hoje é controlado pelo exército sírio, é controlado pelo governo. 40% pelo Estado Islâmico. Será? 40% pelo Estado Islâmico, um percentual maior do que... Cadê os outros 25%? Não tem o resto. Do que o exército sírio, porque desde que a União Soviética entrou, eu acho que o quadro se reverteu em favor do governo, não foi? Se reverteu, mas eu não sei se em termos territoriais, né? Então, eu não sei de quando datam esses seus dados, talvez tenha havido alguma alteração. Outra coisa, não União Soviética, Rússia. Hã? Rússia. O que eu falei? Eu falei União Soviética quando entrou. A Rússia, perdão. A Rússia. Deixa eu voltar aqui, 11% pelos rebeldes, 14% pelos curdos. Se a gente puder considerar esses percentuais tal qual eles estão aqui, que leitura a gente faz disso? 40 contra 35? O governo está em apuros. Mesmo com o apoio da Rússia? Mas esses 65%, desculpa, Marcelo, mas esses 65% também está com um apoio indireto de superpotências. A gente está vendo uma união, de novo, da mesma união de 1914. Reino Unido, França e Estados Unidos. Não diretamente, mas dando apoio. Marcelo. Não, eu acredito que qualquer que seja, mesmo que haja variação aí nas porcentagens, o fato é que há um território completamente dividido, né? Com diferentes forças, o que caracteriza essa situação de Guerra Fria. Há dois fenômenos que estão muito ligados a esse conflito na Síria, que são o fenômeno da migração. Sim. E o fenômeno dos atos terroristas. Tá? O conflito, salvo engano de minha parte, já gerou em torno de 5 milhões de refugiados. Então, para um país como a Síria, essa quantidade é muito elevada. E a maior parte desses refugiados vão ou para o próprio entorno da Síria, para aqueles estados mais próximos, e boa parte vai na direção da própria Europa. Então, a União Europeia, por exemplo, tem todo o interesse de estancar esses problemas, não só o da Síria, mas o da Síria principalmente, que é uma guerra civil e que impele de maneira muito clara e com muita força esse processo migratório. E o outro lado é a questão dos ataques terroristas, porque hoje os conflitos eles se pulverizam ao redor do mundo. Por quê? Eu espero, obviamente, que isso não aconteça, mas os Estados Unidos atacam o governo de Bashar al-Assad, né? A França o faz, o Reino Unido também. Ora, os inimigos dessas potências podem dizer, bom, se França atacou, o Reino Unido atacou, a gente agora vai utilizar dos nossos meios para atacar também esses países. Então, na formação dessas coalizões, há sempre esse receio de o país participando ter uma represália que não vai ser uma represália clássica em termos de ataque, mas vai ser uma represália que vai se dar através de ataques terroristas. A gente vem cada vez mais testemunhando esse tipo de fenômeno em território francês, em território britânico, enfim, e das formas mais inimagináveis possíveis, né? Que a gente pensa, ataque terrorista é bomba, mas a gente já viu caminhão atropelando agora gente. Agora tem atropelamento. Uma coisa assim impressionante. Você usa o que você tem na sua frente. É como no início do programa eu falei, assim, a Guerra Fria, ela não tem mais uma conotação para esse momento aqui, como também não tem mais essa conotação assim. Quando é que nós vamos ter uma terceira guerra mundial? Nunca. Porque a guerra também não será mais global. Os nacionalismos morreram. Nós vivemos num mundo globalizado. Então, as guerras serão regionais. As guerras serão pontuais. A guerra pode ser feita por um caminhão cheio de combustível que entra num shopping e o cara depois explode ele e o caminhão e leva o shopping inteiro. E isso é uma guerra. Isso vai ser uma guerra momentânea e pontual. Tem a questão, a Guerra Fria, a confrontação de duas ideologias, né? O historiador Francis Fukuyama falava do choque das civilizações. E o fim da história. E o que pode ser imaginado também é que a gente sai dessa confrontação mais ideológica que dominou todo o período da Guerra Fria. Houve esse espasmo
caracterizado por uma presença forte dos Estados Unidos, e de alguns anos para cá a gente vê de uma forma mais cristalizada uma certa confrontação entre o mundo ocidental e o mundo não ocidental. E aí a religião muçulmana emerge com muita força, né? A gente vê esse problema de forma muito clara dentro das nações europeias, em estados como a França, como a Alemanha, onde você tem uma população imigrante de etnia muçulmana, vamos dizer assim, ou de opção religiosa muçulmana, talvez seja melhor dizer dessa maneira, que tem uma dificuldade muito grande de adaptação por razões culturais. Então, talvez o confronto que marque mais a contemporaneidade seja um confronto não mais de ordem ideológica, porque Rússia e China migram cada vez mais para o referencial liberal defendido há muitos anos pelos Estados Unidos, com variações, obviamente, né? Mas não existe mais aquela defesa como existiu no passado, né? De inexistência de propriedade privada, de Estado presente na produção, né? Então, a rivalidade hoje talvez se dê mais nesse campo cultural do que no campo propriamente dito das ideias, né? Deixa eu trazer um outro momento assim de protagonismo da Rússia, muito recente, e que também foi um momento muito nervoso, que foi o envenenamento daquele espião dele e da filha, né, que quase morreram, e que a Rússia foi acusada de ter provocado o envenenamento e que negou, obviamente, e aí foram relações diplomáticas esgarçadas a partir daquele episódio. Você tem esse episódio, você tem a Rússia na guerra da Síria, a Rússia está crescendo demais nesse cenário internacional? Quais são porque aí você teve naquele momento retaliações por parte da Inglaterra, a Rússia depois também retaliou a Inglaterra na expulsão ali de diplomatas. O papel da Rússia hoje? Eu não acredito que esse episódio possa caracterizar uma maior ou menor influência da Rússia no cenário internacional. Que a Rússia está tentando se projetar de forma mais densa no cenário internacional, sem dúvida. Mas eu acho que isso não tem a ver com o episódio. O episódio ele é importante porque na verdade, ele caracteriza um desrespeito da Rússia em relação a uma regra de ouro das relações internacionais, que é o respeito da territorialidade do Estado-nação. Ora, dois países podem ser inimigos, tá? Mas eles respeitam que o principal ator das relações internacionais, o gatekeeper das relações internacionais, é o Estado-nação. Ora, a partir do momento que a Rússia decide de envenenar, se isso for verdade, de envenenar um ex-espião que se encontra em território britânico, ela está violando a soberania britânica de forma muito clara. Não foi à toa que não só o Reino Unido tomou atitudes diplomáticas muito rígidas em relação à Rússia, como vários outros países da Europa seguiram o Reino Unido nesse sentido. Porque para sinalizar que nosso território é inviolável. Se você usa o seu serviço secreto para proceder a ações dessa natureza, você está violando uma regra muito importante das relações internacionais. Isso não pode ser feito. Então, acho que foi mais nesse sentido. A Rússia não pode ter tentáculos e fazer uso do seu poder em território de um outro Estado-nação. Ou, se o fizer, que o faça de forma que não seja percebido. Mas se isso vem à tona, então causa um mal-estar muito grande. Claro que a gente não vai ser ingênuo aqui de imaginar que os Estados Unidos, o próprio Reino Unido, não tenha os seus espiões. Né? Espiões tanto em termos políticos como em termos econômicos e por aí vai. Né? Enfim. Quando, por exemplo, quiseram derrubar o governo do Khomeini, o rei da época do Iraque foi contra.
fazer uma guerra, o rei Hussein. E a CIA agiu rápido e um golpe de Estado foi instalado. Sem querer muito também distante, em 1970, queimando a língua do discurso até então de Guerra Fria, de que o comunismo só chegava ao poder através de revolução ou através da violência, um presidente chileno foi eleito pelo povo, que foi Allende. E dizem, né, quem viu, que o Nixon mete a mão na mesa e diz: eu não aceito um comunista que queime minha língua. Então ele tem que cair já amanhã. E foram 3 anos de terror dentro do Chile, até colocar Augusto Pinochet. Mas só para não deixar ir muito longe, essa questão de envenenar o espião prova uma coisa interessante, né? Que a paciência de Putin ela é muito curta, né? Você estava falando disso e eu me lembrei de 2 casos. Em 2001, o submarino. Ficou preso. E quando perguntaram: o senhor vai resolver? Ele fez: como é que você resolve? Tendo que buscar apoio americano. Ele fez: não vai ter apoio americano. Mas só eles podem tirar. Então, paciência. Morreu todo mundo. E a outra foi no sequestro do teatro, também em 2001. Que terminou sendo eclipsado porque foi na mesma época do ataque às Torres Gêmeas. Mas o teatro russo não foi sequestrado e mais de 100 pessoas estavam assistindo uma peça, mais os atores, não sei. E os caras colocaram uma bomba e disseram que só entregavam o teatro se ele aceitasse a independência chechena. E ele disse que não aceitava e que tinha 1 hora de relógio para acabar com aquilo ali. E o pessoal não acreditou. E ele envenenou todo mundo, o teatro todinho foi envenenado. Esse protagonismo da Rússia hoje no cenário internacional, tal qual ele se dá, ele tem muito a ver com o fato de ser Putin? A Rússia, desde 1509, foi governada por homens fortes, né? Desde Ivan o Terrível, passando por mulheres fortes, como Catarina, Pedro, que encarou Napoleão, Stalin, que encarou o nazismo. Eu acho muito difícil homens não tão assim fortes, não que não seja, né? A Rússia está, como o professor Marcelo colocou aqui, caminha em direção a um mundo liberal e democrático, mas até mesmo de forma democrática, eu não sei de que forma democrática esse democrata russo para governar tantas diferenças. Minha gente, são 60 dialetos, né? Dentro de um mesmo regime. O russo é a língua oficial. São 11 fusos horários. Climas completamente paralelos, mas ao norte chega a 50 graus abaixo de zero, ao sul chega a 50 graus positivo. Então é um país cheio de diferenças, né? Bom, a gente está perto de terminar, aí vamos encerrar de novo voltando para a Síria, né? Que a gente está discutindo a Síria como o estupim de quase toda essa coisa que foi colocada aqui. Imaginando aí o encerramento do conflito na Síria, quanto tempo o país precisaria para se reerguer minimamente? Aí, de novo, aqui eu estou pensando nas condições da população. Tem 80% da população hoje em condições praticamente miseráveis, com dificuldade de alimentação, com dificuldade para ter água potável. Quanto tempo a gente poderia imaginar? Eu acho que muito tempo. Eu não saberia dizer você 2 anos, 3 anos, 10 anos. Só queria dar um exemplo muito recente aqui agora. Ainda li hoje pela manhã que há uma negociação na Itália para a formação do governo. Ou seja, já há alguns meses, desde a eleição, não sei se chega a meses, mas enfim, desde a última eleição italiana até hoje, não foi formado um governo ainda. A Alemanha passou, acho que, vários meses sem um governo. A Angela Merkel foi reeleita, mas não teve maioria suficiente, teve que negociar e a Alemanha ficou, longa negociação. sei lá, alguns meses. A Bélgica ficou, acho que mais de ano. Isso assusta a gente também. De história, né? Aí você veja bem, países democráticos como esse que eu acabo de citar, que não estão em guerra, mas têm dificuldade de escolher os seus governantes no sentido de saber para onde a gente vai, porque dependendo da coalizão, vai para cá ou vai para cá. Ora, vamos voltar para a Síria, que é o que você está perguntando. Com todas aquelas características que você colocou aqui. O território está esfacelado, né? Na mão de curdos, na mão do Estado Islâmico. Então, vai depender muito de como vai se dar o fim do conflito. Né? Se vai ser se o fim vai se dar de forma menos brusca, né? Talvez em função já de uma determinada coalizão que se forme dentro ainda do próprio conflito. Ou se isso não vai acontecer, como as potências vão se organizar
E depois, como provavelmente a ONU vai intervir, né, para tentar reerguer o Estado a partir dos escombros que estão acontecendo agora em função desse conflito. Boa noite. Mais uma vez. Acabou nosso tempo, até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.